Olá, queridos, tudo bem? Eu preciso falar uma mensagem ao seu coração. Eu gostaria mesmo que você ficasse comigo. Ouça o que o Espírito Santo esses dias tem trabalhado muito forte ao meu coração sobre a nossa vida diária, a nossa vida em Deus. Eu quero que você se identifique com um personagem da Bíblia chamado Arão. Arão, ele era irmão de Moisés. Arão tinha 83 anos, Moisés tinha 80 anos, mas quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo do Egito, Moisés ficou meio temeroso de ir sozinho, de estar falando ali. Então ele disse para Deus que ele não conseguia. Então Deus disse para ele: sabe o seu irmão Arão? Pois é, ele é um adorador, ele é um levita. E eu sei que ele é eloquente, então ele tem uma boa oratória. Chama Arão e ele vai contigo e ele vai falar com você ali. E Moisés estava no monte, foi para o monte e Deus falou com Arão que encontrasse com Moisés. E o que Arão tinha que estar fazendo ali com Moisés, que era resgatando o povo ali realmente do Egito, o povo de Israel, o povo que era amado por Deus, escolhido por Deus, como eu e como você, que somos escolhidos de Deus aqui na terra. Arão foi, se encontrou com Moisés. E, queridos, Arão teve muita ousadia. Arão, ele era um adorador. A palavra do Senhor diz que Deus escolheu Arão e todos os seus filhos como sacerdotes. Então, além de Arão ser um adorador, ele era um sacerdote, Deus falava com ele. Então, Arão era um adorador, um sacerdote, ele era um profeta. Então, ele era, naquele tempo, a voz profética. E quando Moisés vai, a Bíblia diz que Deus, ele unge o bordão de Arão. Quando Arão chega com Moisés diante do faraó, Arão pega o seu bordão e o seu bordão se transforma em serpentes, sinais, maravilhas. Estava começando a acompanhar o ministério de Arão. Quando o faraó não liberta o povo, o Senhor manda que Moisés fale com Arão para pegar o seu bordão, colocar nas águas, e todas as águas se transformaram em sangue. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, que até mesmo as águas que estavam em jarros de barro e em jarros de pedra se transformaram em sangue. Continuam os sinais sobre a vida de Arão. Arão tinha muita fé, tinha muita ousadia, um homem de intimidade com o Senhor, não é verdade? Até um certo ponto. Queridos, ali nós vemos o espírito de intimidação dali para frente entrar no coração de Arão. Da mesma maneira que o espírito de intimidação pode entrar no meu e no seu coração. Nós podemos ter toda a autoridade, nós podemos ver sinais, nós ouvimos a palavra, nós temos intimidade, nós somos adorador, somos sacerdotes do Senhor diante do nosso inimigo. Mas e diante dos nossos amigos? E diante da nossa família, e diante da nossa parentela, porque o espírito de intimidação, ele não vai nos alcançar quando nós estamos guerreando com o nosso adversário, como foi Arão. O espírito de intimidação, ele pode entrar no meu e no seu coração, é justamente no meio do povo que nós amamos, que foi o que aconteceu com Arão. O espírito de intimidação entrou no coração de Arão de tal maneira que agora, entre ficar cumprindo o chamado de Deus, aquilo que Deus determinou para ele, e entre fazendo o que o povo quer, Arão cede e faz aquilo que o povo quer que ele faça. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 32, a partir do versículo 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E respondeu Arão:
Não se acende a ira do meu Senhor? Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aqui Moisés está sendo bem claro com ele. Arão, o que você fez? Arão, você colocou pecado sobre o povo. O que você foi fazer, Arão? E Arão naquele momento diz, foi o povo? Você sabe que o povo é propenso para o mal. Arão naquele momento, ele estava abrindo mão da sua herança espiritual. John Bevere usa uma frase que diz assim, a autoridade que Deus te dá, se você não usar, o seu inimigo vai roubar ela de você e vai usá-la contra você. Então a autoridade que Deus está te dando como voz profética sobre a terra, se você não usá-la, o seu inimigo vai roubar e usá-la contra você. Querido, nós temos que vencer o espírito de intimidação sobre a nossa vida. Nós temos uma luzinha aqui dentro de nós, que ela acende dentro de nós e ela nos mostra o que é errado. Essa luzinha chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes, ele tem brilhado dentro de nós a vontade, a verdade do Senhor. Ele tem acendido a luzinha, mas nós, na maioria das vezes, em muitos casos, levados pelo espírito de intimidação, abrimos mão da nossa herança por causa do povo. Nós sabemos que o povo é propenso ao mal, mas aí nós abrimos mão da nossa herança. Porque Arão, a partir desse momento, ele perde a herança espiritual dele. Agora Deus não tira Arão do meio do povo. Arão continua no meio do povo. Arão mais na frente faz sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado da família. Mas Arão, ele morre naquela terra. Quer ver o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 32, 27, nos diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada do seu lado, passai e tomai pelo arraial da ponta a ponta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um o seu vizinho. Você sabe, hoje nós não vivemos mais esse tempo, que é o tempo da lei. Então nós vivemos o tempo da graça. Vamos trazer isso aí agora para o tempo da graça. Arão perde a sua herança espiritual, perde a sua autoridade espiritual. A Bíblia, o Moisés diz que ele havia colocado esse pecado sobre o povo, e Deus ainda diz o seguinte para ele, cada um pega a sua espada, vai lá agora e mata seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho, trazendo isso no nosso tempo agora. Se nós somos levados pelo espírito de intimidação, nós podemos estar colocando os nossos irmãos, os nossos amigos e os nossos vizinhos a fio da espada de Deus, a fio da espada do anjo do Senhor. Por quê? Porque nós paramos de ser referência do Evangelho. Nós paramos de ser voz profética, nós paramos de ser o adorador, o sacerdote, e passamos apenas a ser o povo. Deus não quer que nós sejamos apenas o povo. Você não foi chamado para ser apenas o povo. Nós muitas vezes podemos estar colocando um peso muito forte, muito pesado na nossa parentela, conhecendo a verdade. Apenas devemos vivê-la em nós. Não estou dizendo do salito, porque o salito ele não salga o necessário. Nós não podemos ser insípidos, porque senão não tem sal nenhum. Nós não podemos ser salito. Você já comeu aquela carne que vai ficando por último para assar, que está no sal grosso? Ninguém come aquilo muito fácil. Por quê? Porque salga demais. Então nós não podemos salgar demais, mas nós temos que ser o sal da terra. Nós sabemos, você crê nessa palavra? Você conhece a voz de Deus? Você é um adorador? Então vença o espírito de intimidação. Porque se nós somos levados ao espírito de intimidação, nós colocamos o pecado sobre o povo e levamos aqueles que nós amamos ao fio da espada do Senhor, ao fio da espada do anjo. E um momento chega muito rápido. Hoje a pessoa está comendo conosco, a pessoa está bem conosco, como esses dias eu vivi uma situação dessa em casa.
e de repente a pessoa vai embora e não está mais no nosso meio. E nós somos os levitas, nós somos os adoradores, nós somos os sacerdotes e nós somos a voz profética do Senhor sobre a terra. Então vença o espírito de intimidação. Ore. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, o que há em mim que precisa ser mudado? Muda em mim tudo o que precisa ser mudado. Espírito de intimidação, sai da minha vida agora. Em nome de Jesus, eu te repreendo da minha vida agora, do meio da minha casa, da minha parentela. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. A partir desse momento, ouça a voz do Espírito Santo de Deus em você. Não faça o que o povo faz. Não se deixe levar pelo povo. Fica firme. Josué, ele adquire herança. Aquilo que poderia ser para Arão é transferido para Josué. Você sabe o que Josué fez? Apenas ficou em vigilância, quieto no pé do monte. Não se misturou ao povo, ele nem sabia o que o povo estava fazendo. Quando Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, eles ouvem barulho lá e Josué fala assim, deve ser o povo em guerra. Estão vencendo ou perdendo a guerra. E não é barulho de guerra que eu estou ouvindo, é barulho de festa. Mas Josué nem sabia o que o povo estava planejando, estava fazendo. Ele estava na posição de adorador dele ali. E nós vemos que o próprio Deus depois prega a herança que seria de Moisés e transfere para Josué. Não perca a sua herança espiritual. Não coloque um peso muito grande sobre a sua família, não. Use a autoridade que o Senhor te deu. Se preciso for, não pregue, viva. Não pregue evangelho. Não pregue o evangelho. Deixa as pessoas verem você vivendo o evangelho. Puro e simples assim. Não ceda o povo. Fique firme nos seus princípios. O que não convém na palavra do Senhor, não faça. Não se venda. Use a autoridade que o Senhor te deu, porque se você não usar, o inimigo vai roubar, ele vai usar contra você. Se preciso morrer nos seus princípios, morra nos seus princípios. É melhor você morrer nos seus princípios do que você morrer no deserto, como foi com Arão. Arão não entrou na terra prometida. Arão morre no deserto. Oh, querido, como nós precisamos ficar livre desse espírito de intimidação. Como nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar as nossas fraquezas. Peça para o Espírito da verdade entrar no seu coração e te mostrar as suas fraquezas e te ajudar nas suas fraquezas. Mas não abra mão da sua herança. Não abra mão da sua herança pelos favores dos homens, para agradar aos homens, para agradar o povo, porque Arão sabia a verdade, conhecia a verdade, e ele ainda disse: o povo é propenso ao mal. E não foi o único na Bíblia. Se nós olharmos um pouquinho a vida de Saul, um pouco mais na frente, Saul não podia oferecer holocausto, era somente os profetas que ofereciam, mas ele era o rei. E o profeta estava demorando muito para vir para o dia do holocausto, e eles tinham que sair para a batalha, eles tinham que continuar a caminhada, e eles estavam ali esperando, e o profeta estava demorando, e o povo pressionou Saul. E quando o povo pressiona Saul, Saul cede, como foi com Arão. E quando Saul cede, vai lá e oferece. Quando Saul oferece, o profeta chega e fala:
que você fez? E ele também respondeu, foi o povo. E ele perdeu o seu reinado. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter ungido ele a rei. Não abra mão. Não abra mão. Fica firme nos princípios do Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele não vai falar com você muitas vezes em voz audível. Muitas vezes Ele vai falar com você uma impressão profética. O que é uma impressão profética? Um pensamento vago, um sentimento. Então, quando vem aquele sentimento, isso está errado. Quando vem aquele pensamento, isso está errado. Não ceda. Simples assim. Não faça o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque você é um adorador, porque você é um sacerdote, porque você é um profeta. Só por isso, só por isso. Porque a sua herança é eterna. Aleluia. A sua herança é eterna. Não põe peso de pecado sobre a sua família. Não põe peso de pecado sobre os seus vizinhos. Não põe peso de pecado sobre a sua família. Não põe peso de pecados. Não põe peso sobre eles. Seja a voz profética. Simplesmente diga, isso não é o certo. Isso não é o que eu tenho que seguir. Não posso. Não devo. Que o Espírito Santo nos ajude nesses dias. Que o Espírito Santo te dê força esses dias. Repete comigo, a autoridade que o Senhor me dá. Se eu não usá-la, o meu inimigo vai roubar ela de mim e usá-la contra mim. Então deixa o Espírito Santo literalmente dirigir a sua vida, as suas pegadas, a sua caminhada. Que o Senhor te abençoe. Se essa palavra te edificou, passa ela para frente. Está na hora de nós vencermos esse espírito de intimidação. Está na hora de nós não cedermos ao povo. Está na hora de nós ficarmos firmes nos nossos princípios. Para que o povo saia do deserto e entre na terra que mana leite e mel. Eles precisam de mim e precisam de você. É de você que eles precisam. Seus amigos, seus vizinhos, a sua parentela. Eles precisam do seu testemunho de vida. Eles precisam olhar para você e ver que você é a voz profética no deserto. Você é a voz profética no deserto. Então viva isso. Fica livre do espírito de intimidação. Amém? Que o Senhor te abençoe você. E abençoe toda a sua parentela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.